Meu nome é Évora, faço parte do coletivo Vote LGBT e eu vou falar um pouco do Vote LGBT e também do Me Representa. Ou seja, eu vou falar sobre política. E aí é aquele tema que está o tema mais em voga possível, mas é aquele que ninguém quer falar a respeito, né? Porque nós estamos vivendo uma crise política bastante grande aqui no país. Mas é o seguinte, o Vote LGBT, ele trata principalmente da questão da representatividade política. Esse é o foco que eu queria trabalhar com vocês. Nós não somos minorias, nós somos minorizados, porque se você somar mulheres, negros, LGBTs, dá 75% da população, concorda? Mas essa população, ela está representada na política? Essa é a questão, né? Você vê pessoas negras, LGBTs, mulheres ocupando os espaços de poder? A gente não vê. Então, o que a gente pode fazer para reverter essa situação, né? O Vote LGBT ele surge em 2014, pensando justamente nisso, de como levantar candidaturas LGBTs, de candidatos LGBTs, mas também de candidaturas pró-pautas LGBTs, né? Então, a gente trabalha com essas duas dimensões de representatividade. Uma coisa é, queremos mais LGBTs, mulheres e negros ocupando os espaços da política, mas queremos também que outras pessoas não barganhem e comprem, façam compromissos públicos com essas pautas quando se tornem políticos, né? Então, como promover, fazer com que as pessoas votem cada vez mais nesse sentido, né? Como fazer isso? O Vote LGBT, em 2014, tinha um conjunto de voluntários que, na verdade, a ideia do Vote surgiu da revista Geni, eram pessoas que faziam parte da revista Geni, que é uma revista virtual com o tema LGBT, a partir de uma pesquisa que foi feita justamente para saber quais eram as barreiras de representatividade de mulheres e LGBTs na política. E aí o que se descobriu é que essa barreira, na verdade, ela começa dentro dos próprios partidos políticos, né? Eu não sei se vocês sabem como funciona, mas são as lideranças partidárias dos próprios partidos que acabam escolhendo quais vão ser os candidatos que vão receber maior quantidade de recursos e de visibilidade na campanha, né? Especialmente as campanhas que são destinadas ao poder legislativo. A gente tem um grande enfoque no poder executivo, a gente não sabe nada sobre os candidatos ao poder legislativo, a gente não tem fonte de informação disponível sobre isso que permita a comparabilidade dos candidatos. A maioria das vezes a gente acaba votando naqueles candidatos que a gente já ouviu falar há mais tempo ou na legenda. Isso se não vota branco, nulo, ou simplesmente não vai votar ou vota branco e nulo, né? Então, a partir dessa pesquisa é que surgiu a ideia do Vote e integrantes da revista Geni criaram o Vote LGBT. Numa busca na internet, né, sobre candidaturas LGBTs, eles encontraram 270 candidaturas naquela eleição de 2014. E separaram essas informações por estados, porque naquele ano era a época de eleição para deputado estadual, federal e Senado. E aí divulgaram isso no site do Vote LGBT e também no Facebook, esses candidatos. Só que o que aconteceu? Em 2014 foi eleito o congresso mais conservador da história democrática do país. Então, o pessoal do Vote LGBT sofreu um super baque, ficaram de ressaca emocional depois de terem passado por isso. A ressaca foi tão grande que eles até se esqueceram de renovar o site, o domínio do site do Vote LGBT, perderam por um tempo e depois conseguiram retomar essa plataforma. Mas, apesar de ter perdido na política, né, no final das contas a gente perdeu no campo das eleições do Congresso, no final das contas o Vote LGBT ganhou em termos de comunicação. Por quê? Quando chegam as eleições de 2016, várias pessoas que acompanharam o trabalho de comunicação do Vote LGBT em 2014 procuram o Vote LGBT falando, e essas eleições, como é que vão ser? Como é que eu posso contribuir para o Vote LGBT ao longo dessas eleições, né? E aí teve uma inovação em 2016. Eu queria forçar aqui também a ideia com vocês de que pesquisa é pressão, né? Que a gente consegue aliar essa ferramenta de pesquisa, de conhecer mais sobre uma determinada realidade e depois pensar ações propositivas, ações de incidência a partir de pesquisa. A inovação de 2016 foi a gente conseguir fazer uma pesquisa na parada LGBT, do Orgulho LGBT de São Paulo e também na caminhada das lésbicas e bissexuais de São Paulo. O que a gente fez nessa pesquisa? A gente queria saber qual é o perfil político das pessoas que participam desses eventos.
Qual foi a nossa principal... A gente entrevistou mais de 1.200 pessoas nesses 2 eventos. A gente conseguiu mobilizar mais de 60 voluntários. Houve um processo de capacitação desses voluntários para fazerem esse survey durante a parada e a caminhada de São Paulo. E a principal descoberta que a gente teve nesse momento é que todo mundo era a favor das demandas LGBTs, das demandas por reconhecimento de direitos LGBTs que eram levadas adiante pelo movimento LGBT. Demandas como adoção, casamento, reconhecimento de nome, né, das pessoas trans, tudo isso as pessoas gabaritavam, vamos dizer assim, né? Mas elas tinham uma rejeição muito grande às instituições políticas e aos políticos. Essa conta não fecha, porque como é que você vai conseguir garantir o reconhecimento desses direitos de fato, se não por meio das mesmas instituições políticas, se não por meio desses políticos, desses partidos políticos? Então, essa conta não fecha. É óbvio que o processo de reconhecimento de direitos é um processo que se dá na esfera pública, se dá na rua, se dá na mobilização, mas ele precisa, de alguma forma, conseguir desaguar nas instituições. É esse gap que a gente percebeu e era isso que a gente estava tentando superar. O que a gente fez a partir disso, né? O que a gente fez com essa informação, com essa bomba na mão? A gente se juntou aqui em São Paulo com a Rede Feminista de Juristas, lá no Rio de Janeiro, com Agora Que São Elas, com a Rede Nossa Cidade, com os meus vários, o meu Rio, minha Sampa, meu Recife, minha Porto Alegre. Alguém falou alguma coisa? Não. Meu Recife, e também com o Cefêmea, que é uma ONG super importante, ligada aos direitos das mulheres, que participou desde o momento da Constituinte do país para o reconhecimento de direitos, e hoje faz lobby também de pauta de gênero no Congresso Nacional, e também ao LGBT Brasil. E a gente construiu, todos eles juntos, não só da perspectiva da defesa de pautas LGBTs, entre os candidatos, mas também de pauta de direitos das mulheres, direito à cidade e direito do movimento negro. Então, a gente juntou essas frentes de luta numa mesma iniciativa durante as eleições, que era o Me Representa. Surgiu o Me Representa em 2016. Né? Então, o que foi a experiência do voto LGBT em 2014, que era elencar candidaturas e separá-las por estados para permitir que as pessoas encontrassem os seus candidatos, no final das contas, em 2016, já virou uma luta com vários movimentos em conjunto. Né? O Me Representa é uma plataforma que a gente construiu, a gente convidou todos os candidatos a vereador do Brasil, ou seja, a gente mandou 470 mil e-mails, para responderem 14 perguntas de direitos humanos, nesses temas que eu já mencionei para vocês. Desses 470 mil, o que acontece? Os partidos é que alimentam a base de dados da Justiça Eleitoral com os e-mails dos candidatos. E a gente percebeu que essa base não estava muito bem alimentada. Tinha e-mail @e-mail, por exemplo. Não é um e-mail de verdade, né? Por que será? Aí, o que a gente fez? A gente conseguiu, em 7 cidades, conseguir voluntários em 7 cidades, capacitá-los para eles fazerem uma busca ativa de candidatos, com a ideia de conseguir levantar, fazer o convite por outras vias, de Facebook, e-mail, nem que seja por telefone também, nos casos que conseguir, para que eles participassem da plataforma. A Mara Moira, por exemplo, que está aqui, participou. Yes. E aí, desses 470 mil, 1.000 participaram. É uma vitória? É uma vitória. 1.000 participaram em mais de 200 cidades, em 24 estados do país. Ou seja, foi uma mega mobilização. Mas a gente também está trabalhando com pesquisa, né? Então, a gente sabe que esse número não é uma vitória completa, porque 1.000 foram aqueles que entraram na plataforma e responderam todas as perguntas até o final. E eram só perguntas risca no chão, aquelas perguntas mais difíceis de serem respondidas. Aborto, desmilitarização da polícia, reconhecimento da identidade de gênero para pessoas trans. Só pergunta risca no chão e só podia falar sim ou não. Não tinha abertura para justificar a resposta, porque a gente sabe muito bem que político, quando justifica a resposta, nega afirmando. Né? Então, a gente só deixou responder sim ou não. Mas a proporção que eu falei, que é uma proporção que, na verdade, representa ainda um caminho a ser percorrido, 1.000 responderam até o final, 2.000 entraram na plataforma e não terminaram de concluir. Por quê? Porque eles estão fazendo um cálculo político de que
Entrar nessa plataforma e se comprometer publicamente com essas pautas é uma perda política, né? Ou seja, eles podem acabar mais perdendo votos do que ganhando. Então, a gente ainda tem um caminho a percorrer. O voto LGBT, ele participa do Me Representa, por isso que eu estou falando aqui do Me Representa, e o objetivo é fazer com que o Me Representa seja... Na verdade, é como se fosse assim. O voto LGBT ele não dialoga mais com a comunidade LGBT, então a gente pega as pessoas pela mãozinha, leva e deságua ali na plataforma do Me Representa. Porque lá você pode estar super familiarizado com a pauta LGBT, mas você vai desaguar numa plataforma que está falando de outras pautas também, que são importantes para o movimento de mulheres, para o movimento negro, né? Então, a gente tem que fazer esse papel, e por isso que a gente somou todos esses coletivos nas eleições do ano passado. E é esse processo que a gente quer repetir para o próximo ano, só que a gente quer fazer melhor. A gente quer fazer mais e a gente quer fazer melhor. Eu quero fazer um convite aberto aqui para todos os coletivos e movimentos que estão aqui participando desse evento, de somarem, de participarem. A gente vai fazer uma reunião aberta na Câmara dos Vereadores de São Paulo, em outubro, né, nessa data. O objetivo é justamente de construir as pautas para as eleições do ano que vem. Porque, ano passado, a gente fez tudo isso, de pensar as pautas, capacitar voluntários, construir a plataforma em 5 semanas. Então, esse ano a gente quer fazer diferente, a gente está fazendo com mais tempo, então a gente quer também que esse processo de construção de pautas seja feito de uma forma mais ampla e com a participação de vários coletivos e movimentos. O nosso trabalho daqui até lá é bater na porta de cada um e tentar fazer somar, mas eu aproveito aqui que já vira um convite coletivo. E para quem mais for ver também esse vídeo depois. 2018, todas as consultorias estão trabalhando com essa ideia de que 2018 pode ser um cenário de grande transformação no Congresso Nacional, de que pode haver uma grande renovação, né? Por conta da grande insatisfação política das pessoas. Mas a gente também sabe que essa mesma insatisfação ela pode não levar a uma renovação, mas sim a índices históricos de não ir votar, de votar branco, de votar nulo. Quando a gente sabe que, na verdade, votar branco e votar nulo, apesar de ter aqueles mitos assim, de que se você vota nulo, não sei quantos % é feita uma nova eleição, ou sei lá o quê, é balela, é mito isso. Na verdade, a única coisa que acontece quando você não vai votar nulo ou votar branco, é que você está transferindo para outras pessoas decidirem por você, né? A gente chegou a fazer grupos focais com pessoas para entender a motivação delas de não ir votar branco e votar nulo. E entre os fatores que aparece esse fator de eu não quero participar disso, eu não quero ter responsabilidade com relação a quem está sendo eleito. Eu não aguento isso, entendeu? Eu odeio política. Só que, no final dos contos, essa responsabilidade ela não desaparece, ela permanece. Você só está transferindo para outras pessoas e, ainda assim, você é responsável por isso. Agora, não dá para fazer isso à força, à marra, né? A gente tem que conseguir fazer com que as pessoas se reaproximem, se reapaixonem pela política, com que elas queiram participar e com que elas vejam que participar, na verdade, é uma forma de transformação política, né? Para que elas se sintam representadas. Então, por isso que a gente força sempre essa ideia da representatividade positiva. A gente quer que pessoas LGBTs vejam as pautas LGBTs sendo defendidas e vejam também cada vez mais candidatos LGBTs, né? A gente também quer que as mulheres passem por isso, que as pessoas negras também passem por isso. Então, é uma busca pela representatividade, né? E ao, no final das contas, reacreditar na democracia e nas ferramentas que a gente tem. Que precisa passar por reforma política? Precisa. Cota de 30% para as mulheres no momento das eleições é pouco, porque, no final das contas, cota de 30% das candidaturas não se revertem em 30% de mulheres eleitas. A gente já sabe disso, a gente já está cansado de saber. Precisa de reforma política? Precisa, mas não vai ser esse Congresso que vai aprovar a reforma política que a gente quer, de representatividade política que a gente quer, né? Então, a gente diz não à barganha, a gente não quer que tenha mais, que esses direitos sejam barganhados, porque, no final das contas, é isso que acontece. E a gente defende esse processo do coletivo do Me Representa. Gui, que é o Gui Moalen, ele também faz parte do Voto LGBT. Eu esqueci alguma coisa? Mas é isso, gente. Fica o convite e estamos à disposição para conversar.
tem um vídeo, porque o VOT, ele também tenta participar, fazer... Porque, no final das contas, essa busca por uma reaproximação política gera um ônus em termos de comunicação. Ai, faltou uma coisa super importante para eu falar, gente, desculpa. Que é o seguinte... Na pesquisa que a gente fez na parada do Orgulho LGBT daqui de São Paulo, na caminhada, e também na parada de Belo Horizonte, que a gente conseguiu ir graças a uma participação da Frente Autônoma LGBT de Belo Horizonte, a gente descobriu uma coisa super importante, que é a seguinte: falta interseccionalidade no movimento LGBT. Né? Então, não sei se vocês viram uma matéria no El País que falava meu cu é laico, mas meu útero talvez nem tanto. Porque o tema da parada aqui de São Paulo foi Estado laico. E esse ano a gente fez a pesquisa perguntando sobre várias pautas, não só do movimento LGBT, mas também de fora do movimento LGBT. Todo mundo gabaritou as pautas de LGBTs. E as pautas que tiveram menor adesão foram quais? Cotas raciais, cota para mulheres no legislativo e aborto. Então, a gente sabe que falta interseccionalidade no movimento LGBT. E ou a gente se engaja para produzir uma comunicação que seja representativa dessa luta entre vários movimentos, ou a gente corre o risco de perder uma geração. Porque essas pessoas que foram entrevistadas para essa pesquisa agora, o grosso das pessoas que participam desses eventos são pessoas jovens, de 5 a 25 anos. Né? Então, de 15, desculpa. Bom, de 5 ainda não podem ir na parada. Enfim, de 15 a 25 anos. Então, tem um problema aí, né, de representatividade. Então, isso gera um ônus, que é um ônus de comunicação. Como fazer uma comunicação cada vez mais interseccional. Né? E aí tem esse trabalho maravilhoso que o VOT consegue fazer de vídeos. Eu vou deixar com vocês aí, tá bom? Obrigada.